Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao Universo da Costura. Hoje, pessoal, vamos falar sobre algumas das coisas que pode acontecer no momento que você começa a dar manutenção em uma máquina de costura e principalmente se for no começo. E como que vocês podem conseguir superar isso? Então, isso aconteceu comigo, isso vai acontecer com você. Então, eu quero mostrar um pouquinho sobre o que aconteceu comigo nas primeiras máquinas e como eu consegui superar isso. Então, espero que isso ajude a vocês, principalmente vocês que querem entrar nessa jornada da manutenção de máquina de costura, que querem arrumar sua própria máquina de costura, ou até mesmo você que quer dar manutenção e ganhar a sua vida assim. Então fica aí no final desse vídeo que tenho certeza que vocês vão gostar bastante, tá bom? Mas para quem caiu aqui neste vídeo e não me conhece, eu me chamo Rodrigo Godoy, eu trabalho já na área de manutenção de máquina de costura, especificamente máquina de costura, já faz 10 anos. E há 2 anos estou ajudando as pessoas a darem manutenções em suas máquinas de costura por meio do nosso treinamento online. Caso você desejar fazer parte desse treinamento, o link está aqui na descrição do vídeo. Nós ensinamos desde o zero até a pessoa se tornar um profissional na área de manutenção de máquina de costura. E o interessante é que o método que eu acabo ensinando lá, qualquer pessoa consegue aprender, porque é de modo fácil de entender, conforme vocês podem conseguir observar aqui nos vídeos do YouTube. Tá bom? Ou no Facebook, no Instagram, não sei por onde você está assistindo aqui este vídeo. Então aí pessoal, não se esqueça, curte aí, se inscreva no nosso canal, você ajuda bastante, que vocês vão receber todas as notificações que estamos colocando aí com respeito aos nossos vídeos, tá bom? Então vamos lá pessoal, vamos para o vídeo sem mais demora. Muito bem pessoal, só para vocês entenderem como que eu comecei a dar manutenção em máquina de costura e os desafios que eu acabei tendo. Eu na verdade eu sou formado na área de manutenção de máquinas industriais, ou seja, máquinas em geral. Então na empresa que eu trabalhava, eu arrumava torno, fresa, furadeira, aquelas furadeira grande, aquelas fresadoras grandes, talvez muitos não vão saber o que que é, mas furadeira normalmente talvez vocês sabem, é máquinas grandes de indústria que eu dava manutenção. E eu trabalhava assim, dava manutenção e gostava disso, né? Porque eu sempre gostei de dar manutenção em máquinas, não importa que tipo de máquina era, mas eu dava manutenção. Então lá tinha vários tipos de máquinas, muitas máquinas. E nós éramos responsáveis por todos esses tipos de máquina. Então eu arrumava, só para vocês terem ideia, máquina de lavar também eu arrumava, máquina industriais como eu falei, até algumas máquinas pequenas também, como e máquinas grandes. Eu já cheguei a arrumar até elevador para vocês terem ideia. Então cada um era especialista em alguma área e nós íamos cada um ajudando o outro. Aí no belo dia eu cheguei para ver o que, que eu tinha que fazer e vi uma máquina lá para poder arrumar uma máquina de costura. Eu me lembro até hoje qual que era a máquina de costura, era aquela overlock, aquela verdinha, sabe? E rapaz, eu apanhei naquela máquina. Por quê? Funciona mais ou menos assim, no momento que nós pegamos uma máquina para arrumar, primeiro de tudo nós vamos ver o manual dela, ver o que, que ela fala, entender a máquina. E eu nunca tinha costurado na minha vida, eu nunca tinha tentado passar uma linha em uma máquina de costura, mas eu precisava arrumar aquela máquina de costura. Era o meu trabalho, eu precisava fazer isso, mesmo não tendo nenhum treinamento. Aí eu passei um dia, passei 2 dias, tentando arrumar aquela máquina overlock e não conseguiu. Aí tinha um colega de trabalho lá, um amigo meu, que ele sabia, ele já estava mais por dentro das máquinas de costura, e eu fui lá e pedi ajuda para ele me ensinasse como que funcionava a máquina overlock, como que eu poderia arrumar, e ele começou a me dar uma assistência ali, e começou a me mostrar, olha, o looper tem que estar exatamente neste lugar, olha, a barra da agulha tem que estar neste lugar, o dentinho também precisa estar exatamente nesta altura. Você tem que passar a linha exatamente no lugar correto, conforme eu estou mostrando aqui para você. Então, pessoal, dali em diante eu comecei a me tocar que para poder arrumar máquina de costura era um pouco diferente do que as máquinas industriais que eu arrumava. Porque eu desmontava motores enormes. Eu já sabia qual era o sistema de desmontar um motor enorme, fazer uma máquina funcionar, se estava com problema, vazamento e assim por diante. Mas máquina de costura mudou todo o meu conceito. Por quê? Porque máquina de costura é tudo regras, ou seja, é tudo regulagem. Por exemplo,
para poder a máquina costurar legal, eu tenho que levantar o dentinho, ele pode subir só exatamente tantos milímetros. Ó, o looper tem que passar ali do lado do outro exatamente alguns centésimos. Olha, a lançadeira tem que estar nesse exato momento que a agulha estiver passando. Ou seja, tudo em máquina de costura era regulagem. Aí eu peguei isso e comecei a estudar isso. E claro, e também essa máquina aí eu consegui arrumar. Demorei pessoal, demorei, mas eu consegui arrumar ela. Aí eu comecei a fazer treinamento fora, ou seja, essa própria empresa me mandou para outro lugar para aprender a me especializar mais em manutenção de máquina de costura. Aí eu passei uma semana fora em um era uma empresa que só fazia roupas, ou seja, é uma empresa um pouco grande, né? E eu fui lá aprender lá a fazer o curso de manutenção de máquina de costura e fiquei lá. E depois que eu voltei, eu comecei a estudar mais ainda sobre isso. E dali em diante, pessoal, eu comecei a pegar vários tipos de máquina e comecei a ser responsável por setor de máquina de costura. Então foi algo legal, ou seja, uma coisa que eu achava extremamente difícil, mas eu comecei a entender como funciona e acabei conseguindo. Então, o que que eu pensei? Puxa, vocês não precisam passar também por tudo isso. Não precisam passar por essas dúvidas. Se tiver o caminho mais fácil, sempre é melhor, né? Então, eu consegui fazer isso e pode ter certeza, pessoal, que vocês também podem conseguir dar manutenção em suas próprias máquinas de costura. Naquele momento eu apanhei mesmo e talvez vocês vão apanhar. Talvez você vai pegar uma máquina de costura no começo, você vai ficar com medo de mexer nela. Vai ficar com medo de abrir a sua máquina de costura, como eu tinha medo, porque a máquina ainda nem era minha, né? Eu tinha que abrir a máquina dos outros e ali me preocupar se eu ia estragar ou não. E não podia ficar muito tempo, senão quanto mais tempo ficava, mais caro ficava também para a pessoa. Ou seja, porque ali era por hora, né? Era a hora trabalhada. Quantas horas eu ficasse ali na máquina, eu teria que cobrar aquela hora, só para vocês terem ideia. Então eu tinha que fazer algo rápido, porque se eu ficasse um dia, imagina 8 horas de trabalho, quanto que a pessoa não ia pagar, né? Então eu tive que aprender a fazer as coisas rápidas. Então, do mesmo modo, talvez no começo vai ser um pouco complicado. Mas se você tiver o esquema, como tudo funciona, fica sempre mais fácil. As coisas vai abrir a sua mente. Só para você ter ideia, que dali em diante comecei a arrumar todo tipo de máquina de costura. Eu peguei máquina de costura de sapataria. É uma máquina que ela é totalmente diferente, ela costura couro. E, e o sistema dela não é por correia, é por cremalheira, engrenagens. E ali é totalmente diferente, mas o esquema é o mesmo. E ali eu não tive nenhum treinamento naquela máquina, mas eu arrumei ela tranquilamente. Claro, apanhei um pouco, porque alguém fez uma coisa lá que eu tive que descobrir o que fizeram na máquina. E mesmo assim eu consegui arrumar, porque eu já sabia os esquemas. Então, do mesmo modo, pessoal, vocês podem conseguir dar manutenção em suas máquinas de costura. Talvez vai ser difícil, no começo vai ser difícil, talvez seja. Mas não importa se você tem experiência em manutenção ou não. Não é algo difícil. É a mesma coisa, se você sabe quanto 1 mais 1 é 2, máquina de costura é a mesma coisa, não tem tantos segredos. No momento que você descobre exatamente o quanto você precisa levantar o dentinho, o momento correto que a lançadeira está, no momento correto que o looper está, no momento correto que o kame deve estar, você consegue colocar toda a máquina em sincronização. Então, o fato de você desmontar a máquina já não é mais preocupante, porque você sabe exatamente fazer esta regulagem. Entendeu? Então este é o ponto, este que eu gostaria de passar para vocês. Que talvez no começo vocês vão ter medo, mas não precisa se preocupar. Como eu consegui, vocês também podem conseguir dar manutenção em sua máquina de costura. Então, pessoal, nós estamos com um sorteio. Aqueles que comprarem de 1º de novembro até dia 6, ou seja, os 10 primeiros que comprarem o curso, vão ser sorteados para poder, assim, uma aula grátis sobre como conseguir seus primeiros clientes, como conseguir se estruturar na área da manutenção de máquina de costura, ou seja, além de vocês aprenderem, vocês vão conseguir os seus clientes. Beleza, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O link está aqui na descrição do vídeo. Qualquer coisa, temos uma equipe de segunda a sexta, das 9 da manhã até meia-noite, para poder responder para vocês qualquer dúvida que vocês tenham, tá bom? Aí entrando lá no curso, vocês comprando ele, eu vou estar lá para poder ajudar vocês, poder tirar suas dúvidas e poder tentar te ajudar, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um pouquinho da minha história, para passar um pouco para vocês verem que nada é mil maravilhas, mas você pode conseguir
fazer isso mil maravilhas, tá bom? Então, um forte abraço e até nossos próximos vídeos.